Olá, estamos começando mais um Papo Leve com Jesus e eu te convido a estar nessa mesa conosco até o final deste vídeo. Eu me chamo Sandra Landeiro e hoje nós temos um convidado aqui mais que especial. Mas antes, eu gostaria de te incentivar a se inscrever no nosso canal, curtir este vídeo, encaminhar para o maior número de pessoas e também de fazer as suas perguntas, porque assim o YouTube entende que é um vídeo relevante. Mas sem muitas delongas, roda a vinheta. Então, hoje o nosso convidado é pastor Tiago Cosini. Ele é membro da Igreja Reino e Família, casado com Débora Cosini, pai de Sarinha, que também tem uma página, Débora também tem, depois ela vem aqui, né? Tiago, ele é natural do Rio de Janeiro, ele é formado, graduado em marketing, ele é sócio da Revival e a gente vai falar sobre um bocado de coisa. Tiago, muito obrigado por estar aqui conosco. Que legal, eu fico muito feliz, honrado pelo convite, né? Assim, falar sobre Jesus é sempre algo que enche o nosso coração de alegria, que é uma oportunidade da Sim. gente compartilhar aquilo que a gente tem vivido, tem experimentado. Eu me sinto muito honrado. Muito obrigado pelo convite e vamos Vamos desfrutar daquilo nessa, que o né? Senhor preparou para hoje, né? Isso. Tiago, fala aí. Quem é Tiago Cosini? Essa é uma pergunta desafiadora, né? E a gente tende a responder quem a gente é por aquilo que a gente faz, né? Sim. Mas eu sou alguém que conheceu Jesus, que foi achado por Jesus, sou filho Amém. da Dona Maria, do seu Orlando, Amém. esposo da Débora, papai da Sara. Eu sou um ministro de louvor que sirvo ao Deus que me salvou. Oh, Se eu glória. pudesse definir quem é Tiago, eu definiria exatamente dessa forma. Dessa forma, né? Você então é nascido já também de uma igreja, de uma família cristã, vem de uma Sim, família sim, eu cristã? sou natural do Rio de Janeiro. Uhum. Minha família é uma família cristã. Minha mãe era aquela senhorinha do coque, né? Uhum. Minha mãe é aquela senhorinha do círculo de oração. E eu nasci no lar cristão, sempre envolvido com a igreja, com a vida ministerial, né? De alguma Aham. maneira. Aham. A juventude tive um período mais desafiador, né? Sim, E aí é foi sempre quando o essa fase, Senhor... né? É uma É. fase desafiadora, né? Aham. Mas sim, eu nasci no lar cristão, uma família cristã. Tá. E como é que você começou o seu ministério? Vamos lá, o meu ministério ele começou aos 17 anos, que foi quando eu voltei para Jesus, né? É. Nesse período da minha adolescência foi um período onde eu passei afastado mesmo do Senhor, e ali eu vivi muitas coisas e o Senhor me livrou de muitas coisas, né? E quando eu tinha 17 anos, o Senhor ele me trouxe de volta para Uhum. recomeçar minha vida. Nesse período nós ainda morávamos no Rio de Janeiro com a minha família. E quando a minha vida teve um rebuliço, né? O Senhor interviu, mudou a minha história e a minha família se mudou também de cidade. Foi quando nós fomos morar em Curitiba. E Ah. nesse período de Curitiba foi o período onde, de fato, eu conheci Jesus, né? E ali foi onde eu comecei a ter o meu primeiro contato com a vida ministerial, meu primeiro contato de forma prática, né? Apesar de estar no lar cristão, de ver as coisas acontecendo, eu nunca fui muito envolvido até esse dia, né? E aí, quando eu fui morar em Curitiba, ali eu fui acompanhado, fui discipulado, e ali eu comecei a minha história na música, na história no ministério, e foi ali naquele período que tudo Tudo começou começou. a acontecer. Isso. E hoje você é líder de louvor e adoração, né? Isso na sua Isso, igreja. sou ministro de louvor. Na minha igreja, eu congrego na igreja Reino e Família. O meu pastor, o Uhum. pastor Rogério Porto, ele é o Sim. pastor da igreja, ele que nos discipula, ele que acompanha a minha família, a minha casa. Na minha igreja, eu exerço o ministério de louvor, sou um líder de louvor, no caso, conduzo a adoração, né, na igreja local. E esse hoje é o meu ministério. Hoje o meu exercício é, como pastor, ministro a palavra, compartilho a palavra e de forma mais direta eu lidero louvor, ministro a adoração. Esse é um pouco Entendi. do meu presente Tá. hoje, né? Ô, Tiago, eu creio mesmo que Deus ele não busca assim adoração, ele busca verdadeiros adoradores, né? E também está aqui, eu até anotei, está em João 4:23, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Então a gente vai entrar agora nessa questão da adoração, né?
Você como líder de adoração na sua igreja, como é esse processo? Na sua igreja, os templos normalmente têm seus ritos, né? Aham. E como é o seu processo que antecede o culto? Como é que você faz isso? Legal, legal. Essa É. percepção, né, esse entendimento, né, sobre adoração, sobre adoradores que adoram em espírito e em verdade, ele aponta para algo que é muito mais profundo do que a ação, né? O conceito de adoração, ele está mais arraigado num padrão de vida do que no ato de cantar uma música para Deus, né? Esses Perfeito. termos, apesar de estarem interligados, eles são termos que apontam para realidades diferentes. Então, quando a gente fala sobre adoração, a gente fala da completude, se assim podemos dizer, de uma vida que nas minhas escolhas, nas minhas atitudes, no meu caráter, na minha vida familiar, no meu trabalho, onde eu vou, eu adoro a Deus, servindo a Deus, e isso a gente pode chamar de adoração, né, a Uhum. Deus. E no aspecto louvor, que seria uma camada dessa, né, assim, o louvor ele é muito interessante porque louvar é o ato de falar sobre, né, de falar Hum. de Deus, de enaltecer o nome de Deus. E quando se trata de igreja local, como você falou, cada igreja tem o seu Seu modo, né? modo, Cada isso. ministro tem o seu modo. Lá na igreja tem vários ministros de louvor, eu sou um deles, e cada um tem suas particularidades, né? Assim, cada um Ah, tem o seu jeito de ah, ministrar, e a igreja tem uma visão muito legal sobre isso. O meu pastor ele é muito aberto a isso, de forma que cada ministro ele acaba tendo essa abertura para exercer o seu ministério dentro da liberdade, mas tudo dentro de um equilíbrio, né? claro. E assim, quando falo sobre adoração, sobre preparação, sobre isso, eu entendo que, de forma muito prática, a adoração que a gente conduz à igreja no momento do louvor é um momento onde nós entregamos a Deus o louvor que lhe é devido. Ah, Parece muito óbvio, né? Assim, claro que o momento de louvor é o momento onde a gente vai louvar a Deus. Mas muitas vezes o momento do louvor, ele é preparado, ele é reduzido a apenas uma preparação para a palavra. As pessoas falam, não, o louvor, ele é responsável por preparar o coração das pessoas para receber a palavra. Isso acontece durante o louvor, mas não acontece por causa da música. Isso acontece por causa da manifestação de Deus em meus louvores. A Bíblia diz que o Senhor habita em meus louvores do seu povo. E quando o povo se reúne, Deus se manifesta e logo uhum. tudo muda, o nosso coração é quebrantado. Mas o louvor, o momento do louvor, ele é um momento onde a igreja entrega algo a Deus, que faz Ah, parte do nosso culto racional, né? Então, como é que eu me preparo? Eu me preparo com a consciência de que eu estou indo na igreja, no momento de louvor, seja para participar de um culto, ou seja para ministrar o louvor, eu vou preparado para entregar algo a Deus. No momento do louvor, eu não crio expectativas sobre o que Deus vai fazer, sim. sobre o que eu vou sentir, porque às vezes a gente fica muito no misticismo, né? Pensando assim, poxa, se eu sentir um arrepio, é porque Deus se manifestou, essas coisas aconteceram. Não, eu penso assim, cara, independente do desafio que eu estiver passando, independente do que eu estiver enfrentando, das circunstâncias, eu preciso ir para louvar a Deus. Então, o primeiro passo da minha preparação é reafirmar essa consciência de que o momento do louvor, para mim, ele precisa ser um momento onde eu vou entregar algo a Deus. E pelo fato, né, de entregar algo a Deus, isso acaba gerando a manifestação de Deus e, Uhum. consequentemente, gerando experiências profundas com Deus. Mas minha preparação ela começa nesse aspecto, né? E como ministro, eu procuro entender, discernir em Deus o que Deus quer derramar naquele dia. Então, o desafio de conduzir a igreja na adoração é uma responsabilidade muito grande. Ela começa na preparação do nosso coração, ela começa numa vida de adoração e santidade, e ela acaba tendo detalhes que são fundamentais. Que músicas nós vamos cantar? As músicas, elas são teologicamente corretas ou não, né? Uhum. São canções bíblicas de fato ou não? Então, eu vou por esses caminhos, né? Tentando Ah, discernir o que Deus quer derramar naquele dia. E aí, e aí vai. pronto. Mas assim, você tem uma equipe, né? Isso, Você isso, vai com a equipe. E aí, como você isso. mesmo falou, para ser um ministro de louvor, você tem que estar também com a sua vida, Perfeito. né? Também correlacionada com aquilo que Deus, né, derrama sobre nós. Perfeito. E quando você tem essa equipe sua, você tem esse trabalho com eles de discipulado, de verificação como é que eles Aham. estão, para poder subir, né, no púlpito. Como é que é esse preparo que antecede isso, diante Perfeito. das pessoas que tocam com você, que Perfeito. estão lá? Ah, Eu acabo lidando com duas realidades, né? Eu tenho a realidade do meu ministério itinerante, aquilo que eu faço como Thiago Cosini, são as hum, minhas canções, é a banda que me acompanha, com quem a gente acaba caminhando.
de forma mais próxima, e tem a realidade da igreja, né? Na realidade da igreja, a gente lida com equipe de voluntariado. Essa equipe de voluntariado são pessoas que são acompanhadas pelo meu pastor e já estão inseridas na vida da igreja, né? E de forma muito prática, o tempo que eu acabo tendo com eles é tempo de alinhamento, de entendimento. Então, por exemplo, no pré-culto, a gente tem um tempo para falar sobre a expectativa. Então, é muito legal quando se fala ser motivador, né? Dessa questão. Exatamente. Além de motivar, é de trazer para quem está com a gente ali, porque a igreja é um corpo, né? Então, a obra de Deus, ela é feita com pessoas disponíveis que querem fazer algo. Então, é gente que chega hoje, a gente chega amanhã, então tá sempre mudando, né? Porque a obra de Deus, ela não para e tem sempre muito trabalho para fazer. E esse alinhamento é um alinhamento, tem mais a ver com a expectativa que começa lá naquilo que Deus quer derramar. Então, de forma muito prática, qual que é a minha tratativa com as pessoas que vão ministrar comigo? Eu abro o meu coração trazendo luz sobre aquilo que Deus quer fazer. Cara, hoje vai ser um culto, nós separamos essas canções, a expectativa para essa canção é que a gente viva isso, então nós queremos derramar algo nesse sentido e fluir, né? Entendi. E aí Deus vai fazendo o resto. Glória a Deus. Não é uma fórmula, né? Tá, certo. Mas a gente vai se movendo muito dentro daquilo que Deus vai movendo. Vai soprando, né? E já aconteceu de você estar, né, ministrando e o mover foi tão grande na igreja, e o Espírito Santo falar com você e você ter que dar seguimento à adoração, nesse caso? É um desafio, né? Assim, já tive algumas experiências assim, são experiências que a máxima disso é o discernimento coletivo, né? Eu vou te dar um exemplo. O mover de Deus, ele pode ser copiado, mas ele não pode ser criado. Então, quem move na igreja é Deus. E quando Deus move, ele move com todo mundo e todo mundo sabe que é Deus. A gente não está vendo ali a persona de Deus manifesta, mas a gente sabe, cara, isso é Deus movendo e há um testificar. Da mesma forma que a gente sabe quando é só alguém querendo fazer alguma coisa, né? Assim, e quando há o mover, o primeiro sinal dele é que há uma percepção coletiva. Porque na igreja, a gente tem o desafio de conduzir a igreja no momento de adoração, que não é um momento de adoração íntima como a gente tem na nossa casa, né? Sim, nossa casa secreto, a gente né? coloca no secreto, a gente chora, a gente fica quanto tempo a gente quer, mas o culto, para ele ser completo, ele precisa ter as suas camadas, né? E o que eu especificamente sobre fluir, já tive algumas experiências assim de Deus direcionar a cantar outras canções. Sim. Por exemplo, com o meu pastor ele é um cara muito espiritual, assim, e ele parece óbvio, né? Tem que ser espiritual, mas ele tem uns insights assim do espírito que são muito poderosos. Às vezes nós estamos ministrando louvor, eu vou e mudo uma canção, falo, time, muda, vamos para essa canção aqui e tal. Aí ele sobe para ministrar, ele, poxa, eu tava pensando nessa canção, e tava indo, e a gente vê que é uma sintonia, né? Uma conspiração. O poder mesmo do Espírito Santo ali naquele momento. Movendo, né? E nesses momentos, o ministro ele tem que estar sensível à voz de Deus, né? Muito mais do que cumprir um protocolo, fazer aquilo que Deus quer fazer. E assim, sem dúvidas, alguém que caminha com Deus, qualquer pessoa que ouve a voz do Espírito Santo, ela acaba estando sensível a isso. E quando Deus move, não tem quem resista. É verdade, né? É verdade. Bom, o ministério de louvor, né, na igreja é importantíssimo, assim como os demais ministérios, né? Como você mesmo falou, é um corpo. Né? Então, aquele que serve lá na segurança, aquele que serve na portaria, enfim. Mas nós sabemos que o Ministério de Louvor existem assim, algumas questões, exatamente por estar à frente, estar no púlpito. Às vezes, tem alguns ministros que ficam com o ego mais acentuado, né? Não obedecem assim o líder de louvor. Então, como que você lida com essas questões? Porque, assim, é um corpo. E é importante, até porque para subir no púlpito, também tem que ter sua vida aqui fora. Acho que todos nós precisamos ter. Se nós levamos a palavra do Senhor, somos mini-cristos aqui na Terra, precisamos ter a nossa vida, não só nos domingos na igreja, também na segunda, terça, quarta, quinta, né? Exatamente. Mas o Ministério de Louvor, a gente sabe, a gente escuta algumas coisas e sabe que tem essa questão aí do ego, né? Do ministro. Principalmente aqueles que têm alguma composição, autoral, enfim. Você já teve que lidar com alguma situação nesse sentido? A fama a gente conhece, né? Mas eu parto do seguinte princípio, Sandra. Como tudo a nível de corpo, ele tem sua importância, ele tem a sua relevância, ele tem o seu papel,
né? O Ministério de Louvor ele tem um papel dentro do corpo que é diferente de outras funções e assim, mas tudo, como você colocou, tudo corrobora, né? Para um único propósito. Lidar com ego, com posicionamentos, com vaidade, é um desafio para todo mundo, para quem é vaidoso e para quem tem que lidar com o vaidoso, porque é uma linha muito tênue, né, entre você tratar por princípios e você combater aquilo que talvez possa ser uma impressão. Mas a máxima sobre isso é o caráter cristão. Eu acredito que não só o ministro de louvor, mas qualquer pessoa que serve em qualquer área da igreja, a primeira preocupação dela precisa estar em ser um cristão. Ser um cristão não se limita apenas a frequentar reuniões, mas ter no seu caráter a postura, a decisão, as respostas, né? E quando a gente lida com essas situações que acontecem, a gente lida à luz da Bíblia. E é no amor do Cordeiro. Então, assim, eu tenho um amigo de ministério que ele fala, Tiago, esse seu amor do Cordeiro, é engraçado que quando Disciplina você fala com amor do amor, né? Cordeiro, eu já sei que lá vem faca, mas é no amor, tudo que a gente faz é no amor, e o amor cura, né? E eu acho que o melhor caminho para tratar isso é tratando de forma franca. A gente não pode, Deus não descarta pessoas, Deus não rejeita pessoas, o que Deus condena são comportamentos, pecados e atitudes que precisam e devem ser corrigidas. E o nosso papel como líder, como influência, é tratar a luz da Bíblia, porque diante da luz da Bíblia, não é a minha justiça, não é o meu ponto de vista, mas é o ponto de vista do Senhor, né? E quando o Senhor vem e traz uma palavra, traz um rema, traz uma luz sobre uma situação, a gente tem duas opções. Existem pessoas que vão resistir, que é normal na vida, nem todo mundo se abre para aquilo que Deus quer curar, quer tratar. A Bíblia é muito clara, ela fala que como um ferro afia outro ferro, assim um irmão afia o outro. Diz mais ou menos isso, mas em que sentido? A minha vida como crente, ela é para aprimorar a sua. Então, essa é a edificação mútua que nós estamos fazendo aqui, edificando uma vida dos outros. Só que eu posso escolher sair daqui sem ser edificado. Eu fechar o meu coração para as verdades que você está falando, de repente resistir a essas verdades. E quando essa resistência acontece, eu escolho não ouvir a voz de Deus, né? E eu creio, Sandra, que o tratamento ele precisa ser real. E o tratamento para orgulho, para vaidade, é a luz da Bíblia, é crente afiando crente, o amor do Cordeiro, né? Sim. É um processo, né? A gente vai tratar sobre isso daqui a pouco, mas, enfim, vocês que estão aí, se quiserem fazer também alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Tiago, eu perguntei a você quando o mover do Espírito Santo e você precisa levar a adoração, enfim, você disse que, né, tem que adequar também a palavra, que tudo faz parte, né? Um culto é tudo, é tanta adoração, completo, né? É completo com a palavra. Mas já aconteceu de você fez tudo direitinho, teve o antes, teve a oração e a igreja não entrou na adoração. Muito. Você fez tudo, estava lá, o equipamento estava bom, estava tudo correto, mas a igreja não correspondeu, não entrou, não teve mover. E aí você ficou em alguma situação assim embaraçosa ou não? Conte aí pra gente. Vou até olhar para a câmera ali. Isso já aconteceu, para você não ter dúvida do que eu vou falar. Isso já aconteceu muitas vezes e com certeza vai acontecer muitas outras vezes. Existe uma máxima de que o Senhor, ele é o Senhor do culto. E em contraponto a isso, existe uma expectativa da gente que todo culto aconteça aquilo que a gente planejou que acontecesse. Sim, claro. Então, o que a gente espera? Como ministro de louvor, eu espero chegar no culto, ter aquele ambiente angelical, do céu, de glória. Eu espero pegar o meu violão, dar a primeira nota, sentir anjo voando, o pessoal quebrantado, Deus movendo, porque a gente quer ver o mover de Deus, porque sabe que o mover de Deus, ele gera isso tudo. Só que entre o que eu quero como ministro, entre a expectativa da igreja, existe o que Deus quer mover naquele tempo. E nós somos muito acostumados com sensações ou a discernir ou a tentar perceber Deus com aquilo que a gente associa. Se tem barulho, se tem muito movimento, é porque Deus manifestou, ou se tem silêncio, se ninguém falou, é porque Deus não se manifestou. Na verdade, Deus se manifesta de diversas formas. Né? E uma coisa que eu entendi em Deus referente a isso
é que eu carrego algo de Deus, mas eu não sou eu sozinho que vou gerar o mover de Deus em um ambiente. A Bíblia conta uma história de Jesus quando ele estava em uma cidade, que era a sua cidade, onde as pessoas o conheciam, e ele sai daquela cidade dizendo assim, olha, eu não pude realizar muitas coisas aqui por causa da incredulidade desse povo. E ele sai. Então, o próprio Jesus, diante de uma incredulidade coletiva, ele declara abertamente que algo não pôde ser feito, que existia mais para ser feito naquele ambiente. Sim. Algumas vezes, a falta de expectativa coletiva ou a falta de entrega coletiva, ela pode contribuir para que esse ambiente não seja gerado. Porque o culto, o mover do culto, ele não é uma responsabilidade única do ministro de louvor. Porque imagina, quando a gente pensa num culto, se eu for pensar um culto dia de semana, vou pegar uma rotina pesada. Quarta-feira, meio de semana, 19h30, depois do expediente, depois do engarrafamento, aí vem menina na escola, vem problema de amanhã, a pessoa chega no culto com já esgotado. E aí você quer que a pessoa cante, quer que ela levante. Não, às vezes aquela pessoa precisa estar ali na igreja, ela só quer sentar e ouvir. Às vezes ela não quer nem cantar, mas ela está ali, ela está tentando, ela está isso. Então, esse aspecto de alguém ter que fazer algo, muitas vezes eu sofria, eu não sabia lidar com isso, porque eu ficava caçando coisas. Falava assim, nossa, se Deus não moveu hoje, o problema está em mim, porque eu que estava conduzindo o louvor, e é isso, é aquilo. Depois eu entendi em Deus que é o corpo, é a igreja, somos nós, não sou eu e nem é o povo que não chegou, não sou eu que me preparei, o povo não se preparou, mas eu entendo que é um serviço coletivo, onde eu estou ali apenas como alguém responsável por conduzir aquele momento, mas é um momento gerado por todos, onde nós como corpo, como irmãos, nos unimos ali independente dos desafios e adversidades, e a gente adora ao Senhor. Então hoje, como eu lido com isso? É discernindo em Deus, não tem como não. Eu não carrego esse fardo. Porque a gente não tem como gerar algo que não seja o próprio Deus manifestando. Sim. Então, eu também entendo que vão ter cultos que o Senhor, ele vai soprar calmaria. Que vai ser um culto... Vai ser necessário. Que Deus quer levar um quebrantamento, que Deus quer levar um ambiente mais contrito, o espírito talvez não queira ninguém pulando, ninguém efusivo. Em contraponto, existem pessoas que fazem de músicas, por exemplo, músicas medley que estão hypadas, montam um medley com 4 ou 5 pontes e refrões muito fortes, chegam e vamos lá, a igreja canta e define que aquilo ali é um mover de Deus. Não é. Sim. Pode ser? Pode, mas não é uma máxima. Então, a gente não consegue rotular. Então, na minha vida ministerial, o que eu tento entender? Deus, o que o Senhor quer derramar? Vai ter culto que vai ser mover, vai ter culto que vai ser mais leve, mais introspectivo. E eu tento discernir em Deus para que eu tenha paz com Deus. Né? Saber ouvir o que é aquilo que o Senhor está falando, né? Exatamente. Uma vez eu ouvi uma ministra de louvor, você falando, eu me lembrei aqui agora. Ela estava dando a reportagem, ela disse que chegou no ambiente, estava tudo certo, ia levar, sabe, o louvor, ia fazer acontecer. Ela começou com hits também, né? Bombados. Ninguém. Era um grupo de, salvo engano, chineses ou japoneses. Diz que todo mundo parado, ninguém, só ficava olhando para ela. Ela fez, que é isso que está acontecendo aqui? Ela parou de tocar. Ela falou assim, vou ter coragem, vou parar, vou ouvir realmente o que é que o Espírito Santo está falando. Sentou e ministrou a palavra. Né? Aí aquilo ali foi que teve esse mover e tal, porque também ela era, além de ministra de louvor, ela também pregava, assim como você, né? Você, como é ministro de louvor, você também prega, não é isso? Sim, você, isso. Pronto. E aí, em relação a isso, né, das duas vertentes, o que é que você mais verifica da entrega das pessoas para você? É quando você está ministrando o louvor, ou você acha que o mover do Espírito Santo na palavra, você percebe que você atinge mais, você consegue chegar mais nas pessoas? Eu já mudei tudo aqui, viu? Fica à vontade. Essa pergunta aqui não estava aqui no script, não. Eu estou aqui para responder. Entra agora, por favor, assistente. Adiciona essa pergunta aí, viu? Vamos lá. É difícil discernir isso, porque tem momentos que Deus opera de diversas formas. Assim, o que eu tento fazer é fazer aquilo que Deus coloca no meu coração para tocar pessoas. Sim. Então, sobre palavra, tem
Meu estilo de pregação é um estilo mais expositivo, então são pregações mais longas, mais pautadas, e é um tipo de pregação. Minha música é um outro tipo, e quando eu junto tudo, eu não consigo perceber, assim, porque acaba uma coisa emendando na outra, né? As músicas acabam sendo frutos das minhas experiências no devocional, onde nascem as minhas pregações, né? Mas eu acredito que em muitos pontos eu acabo funcionando, assim, sendo usado por Deus nesses dois aspectos. Certo. Então, algumas vezes eu vou em igrejas para ministrar a palavra, outras o louvor é a palavra, e assim Deus vai. Na igreja que você congrega, movendo. você faz as duas coisas. Acabo nesse aspecto, sim. Momentos Pastor ministro a Rogério palavra, momentos ministro louvor, e aí a gente vai caminhando. Certo. Assim, eu trabalho muito dentro da necessidade, dentro daquilo que Deus... que tá ali. que precisa ser feito. Eu acho que a obra de Deus, ela é feita por pessoas que ouvem a voz de Deus e estão disponíveis para fazer o que Deus quer que faça. Sim. Não é, assim, tudo isso, para mim, hoje, é fruto de muita persistência. Porque falar em público, para mim, era muito difícil. Cantar era muito difícil. Tocar era muito difícil. Cantar e tocar era muito difícil. Mas foram coisas que Deus foi colocando no meu coração e eu fui criando estratégias, entendendo, cara, eu preciso fazer isso. Então eu vou fazer até que eu consiga fazer, porque eu quero servir, vamos fazer. Mas eu creio que é isso mesmo, é o coração, né? É o coração da gente. Quando você pode não ser o expert na determinada área, mas quando... E eu creio também que isso fora da igreja, do mundo da igreja, fora do mundo, né, que a gente está falando aqui. Também quando você se dedica em uma área, você acaba tendo propensão de ter sucesso naquilo, né? Perfeito. Vamos lá. Léo, depois dá uma olhada aí no Instagram, como é que tá, para pegar uma questão. Vamos falar agora de batalha espiritual. Vamos lá. E aí, o que acontece? Quando você vê que algum dos seus ministros está passando por alguma tribulação, você percebe que ele não está bem, mas ele não te fala nada, ele quer fazer todo o culto, ele quer participar da adoração, mas você percebe que aquilo ali não está legal. Qual a atitude que você faz com ele? Quer que você, assim, você tem essa sensibilidade, né, de perceber isso? E também, se isso interfere na adoração, lá na hora do mover na igreja. Perfeito. Essa pergunta é uma pergunta muito boa. Vamos lá. O que a Bíblia trata como algo que pode, em algum momento, nos distanciar da presença distanciar de Deus ou trazer um peso sobre a nossa vida? É o pecado, né? O pecado, ele tem que ser tratado como um pecado. O pecado, qual é a função do ministro? Como o ministro lida com o pecado? À luz da Bíblia. O que Jesus fala? Se arrependa, vai, não peques mais. Se você está fazendo algo, deixe de fazer. Se arrependa, porque a graça lhe cobre e lhe restaura. Esse sentimento, né, talvez não está bem, depende muito do que a pessoa está passando. Então, vamos simular uma situação. Estou vendo alguém cabisbaixo. Eu tenho que ter o coração dessa pessoa para poder acessar, porque hoje é muito comum as pessoas falarem, tá tudo bem, tá tudo bem. Tudo bem. Aí eu falo, cara, vamos conversar. Preciso que você seja realista comigo, que você abra o seu coração pra gente caminhar junto. Caminhar junto é estar junto. Não quer dizer que eu vou concordar com tudo, né? Nem vou aceitar tudo, mas eu preciso estar à parte. Então, uma vez que a pessoa abre o coração, eu tento amá-la, né? Que o amor, ele cura. O amor de Jesus na nossa direção, ele é intenso, profundo, restaurador, ele é capaz de mudar toda qualquer realidade. Então, eu tento entender qual é a demanda. Se eu tenho uma demanda de pecado, eu preciso tratar essa demanda de pecado sobre a ótica que a Bíblia trata. O objetivo do tratamento do pecado na vida de um crente não é para que ele seja morto, apedrejado. É para que ele seja... Não, é para que ele seja restaurado. Sim. E fronte de batalha, alguns pontos... Fronte de batalha, na verdade, não é lugar de restauração, não é hospital, né? Então, dependendo do que precisa ser tratado, a gente trata fora, né, daquilo do campo. Então, assim, cara, vamos cuidar disso, eu acredito em você, eu quero investir tempo em você, então vou te ajudar, eu preciso que você seja honesto comigo, vamos caminhar junto, eu quero te ajudar a vencer esse pecado, cara, eu quero te ajudar a vencer esse desafio, mas vamos avançar. Então, nesse ponto, a gente cuida dessa forma. Desmotivação, desafio, guerra espiritual, tá passando por luta, a gente entra na luta junto.
Então, a gente é um corpo. Então, se eu tenho alguém que está passando por um desafio financeiro e a igreja pode ajudar, a gente pode ajudar, a gente vai ajudar, a gente vai ser resposta naquela necessidade. Tem uma pressão, uma opressão, né? Que é um estágio de ataque, que a gente pode dizer assim, dentro da linguagem da batalha espiritual. A gente vai orar junto, a gente vai cuidar um do outro. Então, sobre a batalha espiritual, quando alguém tá, eu tento discernir se aquilo é pecado. Quando é pecado, eu trato à luz da Bíblia, que a Bíblia fala como tratar questões de pecado. Quando é desmotivação ou ataques, questões espirituais, a gente entra junto para a batalha. E o que impede, do meu ponto de vista, né? Claro que cada um vai ter, a Bíblia fala que cada um veja como edifica, né? Que o fundamento é Cristo, mas cada um veja como edifica, e pegando esse gancho, cada ministro vai ter a sua forma de tratar de acordo com a sua experiência. Eu não acredito numa máxima. Eu acredito que Deus tem princípios e esses princípios apontam para a realidade. Eu trato dessa forma. O que eu faço? Eu amo a pessoa, eu quero cuidar da pessoa, mas isso não quer dizer que eu não vá dizer tudo que ela precisa ouvir. Né? Então, vou te dar um exemplo. Eu tive um caso de um ministro que ficou muito chateado porque houve uma alteração numa escala dele e houve uma falha de comunicação, ele não foi avisado a tempo e ele chegou para ministrar. E eu falei, cara, poxa, não te avisou não, houve não sei o que e tal. E aí foi um rebuliço e eu quero sair, não vou mais, e aquela coisa toda. Não foi agora não, viu, gente? Para você não caçar a gente lá na igreja achando que foi isso, viu? Por favor. Mas houve um rebuliço e eu deixei falar, falou muita coisa. Aí eu sentei e falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Tudo na vida tem mudança, tem imprevisto. Então, o que eu preciso que você saiba? Que ninguém provocou uma situação para você chegar aqui sem ter o que fazer. Então, aconteceu uma falha de comunicação e por isso você está aqui e não é você na escala. Você nos perdoa por essa falha? Eu quero ouvir da pessoa. Aí o ônus virou dela. Porque uma vez que eu peço perdão, ela tem que se virar para exercer os 70 vezes 7. Pronto, agora eu preciso te falar. Toda vez que o diabo quiser parar o seu ministério, ele vai colocar uma situação que vai te tirar da zona de conforto ou vai provocar algo para você ficar irritado. Por quê? Porque, mudou a escala, não mandou isso, não mandou aquilo. Então, assim, o que eu tento fazer na minha vida? Cara, vamos fazer o que precisa ser feito. Então, engole o orgulho, engole a vaidade, engole isso, engole aquilo, vai lá, exerce o seu ministério, honra a Deus com o seu talento, com a sua habilidade. Mas se você for por esse caminho, você vai abrir um precedente. Para quê? Para que o diabo se irante na sua vida. Toda vez que ele quiser te parar, ele vai provocar a situação para te desestabilizar. Então, foi uma conversa um pouco dura, madura. Exatamente, uma conversa madura, onde tudo foi dito, onde foi tratado, e o feedback que eu tive disso foi uma postura completamente diferente. Assim, algumas pessoas no momento ficaram assim, nossa, e eu acho que fulano vai sair, eu acho que isso vai aquilo. E aí na semana seguinte a pessoa me procurou e falou, professor Tiago, tudo bom? Eu pensei naquilo que o senhor me falou e de fato conta comigo para o que você precisar, eu estou aí disponível, sempre que precisar botar na escala pode colocar, que eu estou junto. Então eu acho que à luz da Bíblia a gente consegue tratar todas as situações, mas o nosso foco tem que ser sempre em amar as pessoas, porque uma vez que a gente ama, a gente cumpre a palavra. Né? E isso está assim, na contramão do que a gente vê aí fora, né? Eu falo porque assim, nós somos... já tem 4 anos que a gente se converteu, então somos novos na fé, relativamente novos na fé. E aí eu percebo muito que é uma grande diferença aí por isso é que eu amo tanto Jesus, assim, porque eu quero muito falar para as pessoas isso. Como é importante que a gente tenha essa visão, que as pessoas podem ser exortadas em amor. Porque eu percebo que lá fora um ambiente totalmente uma empresa. Quando vai brigar, já sai com fofoca, já sai com briga, já sai com tantas outras coisas que não condiz com a vida que a gente leva, né, aqui com Cristo. Então, é importante sim exortar, é importante sim falar a verdade. Mas falar a verdade exatamente como Cristo falou. Estou te falando, estou sendo maduro. Você precisa amadurecer, porque não dá para ser criança, ainda mais no ministério, servindo em um ministério, não dá para ser criança. Então, você precisa amadurecer e escutar. E aí, como esse rapaz. Acho que, no primeiro momento, ele recebeu a bomba na caixa dos peitos dele, mas ele foi refletir. Depois vai processando, ele vai processando, melhor, né? vai refletir, ele vai mudar a postura dele completamente. E caminhar no ministério é isso. É gente andando com gente. Isso, um ajudando o outro, né? E o parâmetro é a palavra, porque a palavra ela traz a justiça de Deus para as situações, né? Ela traz a cura, ela cumpre seu propósito. A Bíblia ela é muito clara em seus aspectos, e quando a gente traz isso para a realidade, a gente elimina um termo que a Bíblia, um cenário que a Bíblia até nos condena, que ela compara a nossa justiça
a um trapo de imundícia. E qual é a nossa justiça? É olho por olho, dente por dente. Aquela justiça de fez, tem que pagar e tem que não sei o quê. E a justiça do Senhor, não. Ela é perfeita, né? Nesse aspecto, Esse a é muito justiça do lindo, Senhor, né? ela É é vida, muito né? lindo, é muito lindo. Se eu pudesse, eu gritava aí às quatro ventos. Gente, como é bom viver uma vida com Cristo. Como é bom viver, né? A gente se diverte, a gente brinca, a gente é amado, a gente ama, né? Tão maravilhoso isso. Mas, enfim. E aí a pergunta? Aqui tem, para Tiago, como são geradas as composições das canções? As Eita, já composições entrou. das canções do pastor Tiago. Então, vou replicar, tá? Como são geradas? Isso foi a primeira pergunta. Bom povo, viu, Thiago? Quero falar a você que o Instagram, muitas perguntas. A gente vai falar algumas delas, depois as outras você fala. Então, como são geradas as canções, as suas canções, né? Tá. Posições autorais. Minhas canções, eu não tenho um padrão. Assim, é uma coisa muito do que eu vou discernindo ali em Deus. Meu primeiro projeto, as canções nasceram no decorrer do projeto. Então, foram situações que eu fui vivendo. Teve canções que foi um momento assim, muito desafiador, que nasceu aquela canção dentro do carro. Eu tenho a mania de compor dentro do carro. Então, a maioria das minhas músicas ali começam dentro do carro, ali o refrão, alguma ideia, alguma coisa assim. Mas teve canções que nasceram nesse ambiente. Teve canções que foram, por exemplo, uma música Viu o Senhor. Eu queria cantar sobre Isaías, sobre a visão de Isaías. Eu dormi com aquilo na cabeça de manhã, eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi chamar minha filha. Falei, Sara, pega o caderno e a caneta, vamos escrever uma música. E nós escrevemos a música toda Sara tem quantos anos? Sara hoje tem 9 anos. Imagina, viu, ela gente? tinha 9 anos já. 16 e meio, 7. E aí escrevemos ali, tivemos essa experiência. Teve canções que são... canções assim mais pontuais, que está relacionado a um tema que está queimando no coração, que eu vou lá construir aquilo ali. Tem canções que nascem no espírito. No meu último projeto, essas canções elas foram assim totalmente intencionais. O que Deus nos levou a fazer, né? O primeiro projeto foi dessa forma, um pouco mais no flow, foi nascendo no decorrer do projeto. Mas esse segundo projeto, o Senhor colocou algo no nosso coração que nós precisávamos viver uma experiência para o projeto. E aí eu e meu amigo Misa Barbosa, né, que vai estar aqui em breve, e nós decidimos, cara, vamos para Guarajuba, passar uma semana e vamos escrever as canções do próximo projeto. O que nós temos na mão? A gente tinha, acho que um refrão de uma música assim na cabeça e vamos para lá, vamos escrever. E aí lá o Senhor começou a falar com a gente começou a orar, a gente começou a ter tempo. É muito engraçado, que o primeiro dia a gente falou, nossa, montamos o estúdio na sala, organizamos tudo, hoje nós vamos compor. Dormimos e acordamos no dia seguinte, vamos compor todas as músicas, não saiu nada. Nenhuma coisa parecia que empacou e foi até a gente discernir. Aí Deus foi falando sobre o tema. E esse álbum, ele se chama O Cristo, as músicas estão sendo lançadas ainda e todas as canções, elas falam especificamente sobre Jesus. São canções que falam sobre Jesus, a volta de Jesus, quem é Jesus, sobre a graça de Jesus. Então todas elas estão dentro dessa temática. Aí essa foi uma experiência um pouco mais... pontual, né? Então, onde a gente foi levado pelo Espírito a escrever canções especificamente sobre um tema. Né? Legal. Aquela que você fez, ele, né? Que você, Ele é. Ele é. Foi essa que você também estava no carro, conversando com Deus? Ele é, não. Nós estávamos no estúdio. Eu cheguei, deixei minha filha na escola. Quando eu cheguei no estúdio, eu cheguei com um refrão. Eu falei, Misa, eu tô com essa primeira parte do refrão aqui. Eu escrevi a primeira parte. Qual é o refrão? Ele é a luz do mundo, a esperança para aquele que crê. Eu escrevi essa parte. Eu digo porque eu fico escutando no Spotify. Aí eu estava em casa, aí Misa nesse dia estava também. Eu disse, é de Tiago. E eu já sabia, né? Porque eu estava lá no projeto. Sim. Mas tantas coisas. Aí eu fiz, meu Deus, é de Tiago, que coisa linda. Gente, escutem, porque é linda demais. Parabéns, Tiago. Vamos lá para outra pergunta do Instagram. Quanto tempo de ministério? Quanto tempo de ministério? Vamos lá. Minha conversão, eu me converti aos 17, então são 20 anos. Eu considero conversão pelo tempo da maturidade, né? Sim, a gente vai estar agora na maturidade. Que é nesse tempo aí onde eu voltei para Jesus.
Aí foi aos 17 anos, então temos aí 20 anos, né, caminhando. Caminhando, né? E como pastor, minha ordenação foi em 2011, novembro de 2011. Foi já aqui em Salvador Aqui ou em foi em Salvador. Curitiba? Foi aqui em Salvador. Aqui em Salvador. Mas Já não estava foi na morando aqui. Reino e Família, né? Não, nós congregávamos na igreja Reconciliação em Cristo. Meu sogro e minha sogra, eles são pastores, fundadores de uma igreja, sim. e nós caminhamos lá por quase 10 anos, servimos como pastores lá, cuidando das atividades, Maravilha. até o Senhor nos mover. Maravilha, maravilha. A gente vai entrar num tema agora bem importante e difícil, viu? Dos jovens, assim, ó, eu percebo que tem muitos jovens estourando, né? Aí, nas canções nacionais. E também, ó, quem está iniciando já pega o ritmo, fica replicando aquilo que já está aí. E não nasce a canção do mover do Espírito Santo na pessoa. Então, sabe que aquilo vai dar certo? E aí começa a replicar isso. E eu entendo também que a adoração, ela vem de uma questão de um processo de maturação, né? Até a gente chegar a esse processo de maturação, porque, para mim, o mover do Espírito Santo vai ser exatamente nesse momento, porque não adianta a gente estar compondo qualquer, né, música, Sim, sim. e se não for aquele mover do Espírito Santo, eu acho que... O que é que você fala sobre isso? É importante ter essa quantidade também de músicas, esses hits, assim, que estão... Tem até um hit, como é que fala? Não é Parede Preta, não. É o quê? Tem um hit que fala o nome... Como é, Léo, o nome? Eu vou lembrar. Mas aí, o que é que você acha sobre isso? Deixa eu até me ajustar aqui. Vamos lá. Sobre a questão da quantidade, primeiro, né? Uma cultura, ela é altamente influenciada pela sua música, né? O que a gente vê hoje no Brasil é a cultura normalizando certas condutas, posturas, Isso. por causa das músicas que a população ouve. Então, o que é anormal, o que se torna normal? À medida que a gente vai vendo coisas e ouvindo coisas, aquilo deixa de ser ruído e passa a ser natural, como músicas que falam palavras de baixo calão, que vulgarizam a mulher, que há 20 anos atrás soavam estranho, mas hoje é a coisa mais comum, porque aquilo se impregnou na cultura. Nesse aspecto da cultura, eu sou alguém que acredita que a cultura cristã ela precisa invadir a sociedade. Sim. Então, nesse aspecto, quanto mais ministros, quanto mais músicas, quanto mais pessoas fazendo, melhor. Porque a gente vai ter volume, né, para tocar as pessoas, a gente vai estar fazendo algo para tocar a nossa Certo. cultura. Quando se fala de um pouco de cópia, né? Porque viralizou daquela forma, e aí Isso. querem falar. Diga. Worship. Vamos lá. Quando se fala de cópia, ou de copiar estilos, ou de copiar canções, eu tenho uma opinião um pouquinho peculiar referente a isso. O que eu acredito, Sandra? Que canções e ministros, eles servem para inspirar outros. Mas eles não podem nos tornar cópias, né? Sim. Sabe por quê? Porque Deus fez cada um de nós de forma muito particular. Então, existe algo que Deus derramou na minha e na sua vida, que eu posso olhar para alguém que faz aquilo que eu faço, que faz aquilo que eu gostaria de fazer, ter como referência, mas eu não posso ter essa referência ao ponto de anular a minha identidade, ao ponto que eu vire uma cópia. Eu acho que o problema nessa questão é quando o ministro ele deixa de ter uma identidade porque ele está ferindo, né, até a própria criação de Deus. Porque se Deus te criou único, é porque Deus criou você desse jeito. Sim. Se a sua voz é essa, se o seu timbre é esse, o seu jeito de falar é esse, é porque Deus criou você assim. Então, nesse aspecto, o que eu acredito? Que, como ministros, é muito importante a gente ter referências. Como criação de Deus, nós precisamos ser únicos, respeitar a nossa individualidade, nossa particularidade. E sobre música, eu acredito assim, eu já gravei músicas que são versão, eu gravei uma versão daquela música Clamo Jesus, e eu acredito que existem canções que são canções que Deus quer soprar na terra. E para Deus soprar essas canções na terra, elas vão ser gravadas em N vezes. N vezes, e cá para nós
quem critica muito isso, eu acho que se tivesse uma canção gravada por alguém de fora, teria muito orgulho. Né? Porque é a mensagem que você carrega, aquilo que Deus te entregou, que está abençoando outras nações. Então, o que eu acredito nesse aspecto? Eu acho que o ministro, ele precisa entender em Deus qual é o propósito de Deus para ele. Porque senão a gente se iguala ao mundo. Por que o mundo faz música? O mundo faz música para entretenimento e para geração de receita. Então, a música no mundo é para entreter as pessoas e para as pessoas ganharem dinheiro com a própria música. A música cristã, ela deve ser para quê? Para propagar a mensagem de Cristo. A música, ela é um vetor. Então, ela transporta algo, ela é uma ferramenta. Ela é algo que vai levar uma mensagem, ela é algo que vai levar... Vou te dar um exemplo simples. Teve um dado da Sociedade Bíblica do Brasil. Quem falou sobre isso foi Israel Salazar. Tem até um corte dele muito legal, que ele fala o seguinte: Sociedade Bíblica do Brasil descobriu que fez uma pesquisa e chegou à conclusão de que 85% da teologia que uma pessoa aprende, ela aprende através das músicas que canta. Então isso traz 2 pontos. Um ponto crítico, que é, será que as músicas estão cristocêntricas, teologicamente corretas? E o segundo ponto é, que legal que a música ela pode ser usada dessa forma, então vamos investir nisso, né? Então, sobre essa questão da cópia, o que eu penso? Eu sou único. Se Deus me criou desse jeito, eu preciso viver o propósito de Deus dentro da minha realidade. Isso vai tornar minha vida mais leve, isso vai me tornar feliz. O que você acha sobre as pessoas que copiam, que fazem por moda, que fazem isso? Cara, assim... se encontre em Deus, deixa Deus trabalhar a sua vida, porque tem coisa que Deus quer fazer na sua vida e Deus vai existe uma identidade que é sua, algo que só você carrega, que as pessoas podem se inspirar, mas em resumo, nós devemos nos inspirar em homens e mulheres de Deus, como Paulo disse, né? Ser depois meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo não disse, seja Paulo como Paulo é Paulo. Ele disse, me imite porque eu estou imitando alguém. Então, inspiração, ela é de Deus. Cópia, eu acho que é uma distorção do propósito de Deus individual. Entendi. Falei demais, né? Mas é isso. Não, foi perfeito, mas porque eu também lembrei de outra coisa. Eu acho que quando, por exemplo, o ministro, ele também faz músicas seculares. E ele vai para a igreja no domingo, ele toca na igreja no domingo, ele tem uma banda sua, né? E vai de igreja em igreja, sabe? De itinerante, né? Que fala. Sim, sim. Mas ele também é funkeiro, ele também leva também a música dele, o estilo de música dele também para essas linhas, né? No caso, ele produz música secular também. Secular. O que é que você acha sobre isso? Eu vi uma vez falando, eu falei assim, não, mas eu estou levando também a palavra do Senhor. Eu estou indo, não é melhor eu ir para esses lugares também, falar da palavra do Senhor, nesses locais? O que é que você acha sobre isso? Vamos lá. Sobre... estilos, né? Eu acho que o estilo musical, ele é uma ferramenta. Tá. Então, tem música para Deus que ela vai ser no ritmo forró, que ela vai ser... Enfim, a gente acaba consumindo isso, né? De alguma maneira, então... É difícil você colocar uma música adoração no momento do seu churrasco, né? Talvez você coloque uma versão da Gabriela Rocha num formato samba, mas são pessoas sérias ali. Então, sobre estilo... E não tem problema, não é isso? Eu acho massa. Eu acho que a diversidade cultural, na verdade, eu falo até um pouco disso no meu livro. Já falar. Sobre a beleza da diversidade na adoração. Quando a gente olha a cultura global, e vamos reduzir, a cultura nacional, nós vemos que o Brasil é um país com várias culturas, né? Eu já morei no Sul, já morei no Sudeste, hoje moro no Nordeste. A extensão territorial do Brasil então, é enorme. Então a gente olha, cara, o povo do Sul cultural se comporta de um jeito, consome uma coisa. Então, a nível de diversidade, eu acho que é propósito de Deus utilizar. Sobre ir para o mundo, fazer música do mundo, o que eu, Thiago, aplico na minha vida? Eu acho que tudo começa dentro do discernimento do propósito que Deus tem para cada indivíduo. Na minha vida, eu falo de mim, para mim, sobre mim. Eu entendi que o talento que Deus me deu é para eu usar para glorificar a Deus. Se eu entendo, na minha visão, que o glorificar a Deus na minha vida é produzir, escrever canções para Deus e não cantar canções que não trazem a cultura do reino, que não propagam aquilo que eu acredito, eu não vou fazer. Então, eu, particularmente, eu não me envolvo com projetos musicais seculares, eu não toco música secular, eu não canto música secular, porque eu entendi que para minha vida, para aquilo que Deus tem para mim, é algo que eu não devo fazer, porque Deus tem algo diferente para mim. Então, qual é o conselho que eu dou para qualquer ministro? Eu
acredito, eu, Tiago, acredito que Deus nos separou como crentes, né? Não para nos tirar do mundo, mas nos separou na conduta. Eu tenho dificuldade em acreditar que uma música que estimula a traição, bebedeira ou com valores mundanos, ela é uma música inocente que não gera efeito. Muito pelo contrário, o que a gente vê, tanto dentro da igreja quanto fora, é que as músicas elas levam informação e elas moldam cultura, né? Então, eu penso, na minha realidade, que não é o melhor caminho, porque você vai ter que lidar com situações. Aí tem um caso, tem gente, Deus me enviou para estar em uma banda secular, porque eu vou estar ali sendo luz. Tem casos desses? Tem. Tem gente que vai ser enviado. Tem gente que vai estar ali fazendo algo, o cara vai ser a luz, porque ali ele vai entrar naquele caminho. Mas qual que é quem que vai medir isso? Eu de fora eu não consigo saber se quem está lá de fato não tá. Mas o conselho que eu dou, na dúvida, não ultrapasse. Então espere, não vá, não brinque. Não dá para ficar em cima do muro, Exatamente. né? Não dá para ficar em cima do muro. Em cima do muro já é um lado, né? Exatamente, em cima do muro já é um lado. Perfeito. Então, Thiago, é coisa, viu? Mas eu quero que você fale um pouquinho. Depois eu volto aqui. Tem mais alguma pergunta do Instagram? Mas espera aí. Aí, enquanto ele pega ali a pergunta, eu quero que você fale um pouquinho dos seus novos projetos agora musicais, porque eu estou, por causa do tempo, eu quero que você fale logo sobre isso para a gente voltar. Tá. Vamos lá. Os projetos musicais. No mês de junho desse ano, eu gravei o segundo álbum. Esse álbum se chama O Cristo. Ele tem 7 músicas, ele foi gravado ao vivo. E nesse álbum, nós fizemos uma coisa típica, né? Nós gravamos as músicas em português e em espanhol, o que foi um grande desafio, né? Assim, a gente não tem acesso, amigos, relacionamentos, coisas para dizer assim, nossa, é um interesse comercial da gente fazer ir para espanhol. Não, mas Deus me deu essa direção. Certo. Eu entendi que eu deveria fazer isso e Deus começou a mover coisas nesse tipo. Eu creio, Sandra, que projetos musicais, eles acabam sendo projetos espirituais, porque a música ela tem o poder de entrar em lugares que talvez os meus pés nunca pisem, mas a mensagem que a música carrega, que é o que a gente envia, né, através das nossas canções, ela vai chegar e ela vai promover mudanças, né? Só um adendo, eu estava lendo sobre isso hoje, né, nos cultos atuais, mais modernos. Tem a parte musical, ela tem quase 1 hora, quase fica equivalente com a palavra. Aí fizeram uma enquete. O que foi que a pessoa acabou de sair do culto. Você o que foi? Falou sobre o quê? A palavra falou sobre o quê? A maioria dos irmãos não sabiam, mas sabiam todas as músicas que foi tocada. Então, eu creio mesmo que a música é um instrumento da gente levar a palavra do Senhor e ficar. Exatamente. E ficar. Exatamente. Né? Passar o dia louvando ao Senhor, passar o dia adorando ao Senhor. Davi já adorava, né? A gente aprendeu isso com Davi. Então, só foi Pode continuar. Muito bom. É isso mesmo. A música ela tem esse poder de permanecer. Né? Assim, E a música é a palavra, cantando a palavra, a gente está declarando a palavra, né? E a palavra é eficaz. E sobre esses projetos, eu estou nesse processo agora, de lançamento desses projetos. Aí no meio desse projeto tem alguns outros projetos que nós estamos trabalhando, né? Tem um projeto que é um projeto muito legal da nossa gravadora, que é o Revival Camp. Tá. Antecipando já, porque eu já ia perguntar a ele sobre o Revival. Então, volte aí. Então vamos lá. Me fale um pouquinho desse projeto do Revival, como é que ele nasceu, como foi que vocês se encontraram, você e Misa. Vamos lá. Nós temos um projeto que é a gravadora Revival Music. Ela nasceu nesse mover de Deus nos conectando para realizar um propósito. Eu precisava avançar com os meus projetos, Misa precisava realizar projetos, nós nos conhecemos assim de uma forma muito atípica, bem inusitada, e aí nos conectamos e nós entendemos de caminhar juntos, né? E aí o Senhor começou a trazer demandas sobre isso, para a gente abençoar ministros, para a gente trabalhar com ministros, e começamos a produzir canções, começamos a gravar canções, gravamos os nossos projetos, e Deus começou a enviar outros projetos. A gente entendeu em Deus que Deus estava nos dando uma ferramenta, né? E aí um dia nós recebemos uma palavra sobre a cultura, e Deus moveu os nossos corações para investirmos naquilo que a gente faz, os acessos que a gente tinha, para fomentar a cultura através da música na nossa cidade. O Nordeste, ele não é uma referência, nem pelo volume, nem pela
enfim, pelo volume de músicas cristãs. Então, quando a gente pensa em ministros que têm influência, relevância a nível nacional. A gente pensa sempre sul, sudeste, centro-oeste, aquela região, né? E nós começamos a pensar, por que não tem aqui? Já que, principalmente a Bahia, é um estado tão musical, tão rico, né, de artistas e disso, e o Senhor foi nos trazendo essa visão de cooperar com os ministros da nossa cidade. Sim. E aí nós pensamos, quais são os desafios para você fazer um projeto musical? É muito difícil para a pessoa que canta se preocupar com um projeto de ponta a ponta. É igual quando você vai num culto. Você senta para ouvir a palavra, mas para o culto acontecer, ele começa 3 horas antes, a partir da primeira pessoa que abre a igreja. Então, é muita gente envolvida. Então, o projeto musical, ele é assim. Nós falamos, cara, vamos montar algo onde a gente consiga servir os ministros da nossa cidade de ponta a ponta. Então, ele chega aqui com a sua canção gravada, no voz e violão, uma guia, ou até só uma voz, e ele vai sair dali com um projeto lançado de ponta a ponta. E a única preocupação dele vai ser em fazer aquilo que Deus depositou nele, que é ministrar, que é cantar. E aí foi quando nós começamos a... Isso foi inovador aqui em Salvador, né? Music, Acho que eu nunca tinha ouvido falar. Não, principalmente a nível do gospel. Assim, aqui tem muitas produtoras de audiovisual, tem muitos estúdios relevantes, mas um lugar onde a gente consegue conectar todos esses polos, a pessoa entra como se fosse numa esteira, né? Aqui do pré até o pós. No segmento que a gente faz, eu até hoje não conheço alguém que faça nesse processo, né? E aí, com a Revival Music, nós começamos a ter experiências muito poderosas. Pessoas chegando e sendo muito abençoadas por todo esse processo, conseguindo tirar o projeto do papel, e aí Deus começou a nos incomodar com algo. A gente precisa ampliar. Só que um projeto musical, ele não é um projeto barato. Sim. E quem está começando não tem capital para fazer projeto. Então, a gente precisa ajudar as pessoas. Então, vamos orar, pedir a Deus que nos dê alguma direção, e isso queimando nos nossos corações. Até um belo dia, eu acordei cedinho, liguei para Misael, cara, tô com a ideia aqui, vamos conversar, 6 horas da manhã. Então, você conhece, você sabe que é um horário, para ele é meia-noite, né? Então, ele tá indo dormir. Isso. 6 horas da manhã, eu falei, cara, quero compartilhar algo aqui, tô te mandando aqui um doc, vamos lá. Cara, se a gente fizesse esse acampamento, ele tinha participado de um acampamento de composição. Isso, lá em São Paulo. Exatamente. Falei, cara, se nós fizéssemos um acampamento para ministros e isso aí ele começou a trazer ideias, outras ideias, mas o que vai ser? Cara, mas o bom se essas pessoas saíssem de lá com o seu primeiro projeto. Eu falei, cara, vamos fazer, tá na mão, vamos fazer. A pessoa vai para o acampamento, e aí nasceu o Revival Camp, que é um acampamento para ministros de louvor, onde os ministros são ministrados por líderes de adoração, que são referências, pessoas que estão na nossa cidade, outras cidades, mas que fazem isso há muito tempo, pessoas com bom testemunho, que têm algo para derramar ali na vida das pessoas. Eles participam de oficinas de composição, oficina de carreira, para aprender a lidar com o ministério, com aquilo que eles estão sonhando em fazer. Nessa oficina de composição, eles escrevem uma canção e no final eles gravam essa canção ao vivo ainda dentro do acampamento. E depois esse projeto é lançado como um grande projeto, a gente cuida de toda etapa, de criativos, de tudo, e a pessoa sai desse acampamento... Isso dentro do pacote. Sai... Né? O que nós fazemos? O preço do acampamento é o preço de um acampamento normal. É mais barato, talvez, do que fazer em outra cidade um acampamento. E o ministro chega com a sua malinha, não se preocupa com mais nada. Nada, ele não sai, ele vai estar ali. Alimentação. E ali tem uma equipe para servi-lo. Né? E o projeto fonográfico, a música, a canção, ela é algo que nós mobilizamos um time para fazer. Cara, a gente acredita e conseguimos parceiros e vamos fazer. E eu sei que fizemos a primeira edição do camp e ali nasceram 5. Foi incrível. Nasceram cada música 5 linda, músicas lindas. As duplas se conectaram, gravaram. As pessoas saíram dali com o seu primeiro projeto. E estão seguindo, né? Estão seguindo. Ali é uma semente. Então, o camp, ele nasceu como um desejo, né, dentro da própria Revival, com desdobramento ainda de tocar mais pessoas dentro daquilo que a gente está fazendo. Nós estamos indo agora para a 2ª edição e dentro dessa expectativa. O nosso alvo... Já está aberto as inscrições? Estão abertas as inscrições, estamos nesse processo lá no Instagram. Revival Camp. Aí vou colocar, a gente vai colocar embaixo aqui a descrição, tudo direitinho. E lá vai ter todas as informações da edição do camp. É um movimento que nós estamos fazendo. A nossa ideia é que ele não seja só anual, mas que tenha mais edições.
E o nosso foco é um ministro de louvor de igreja local, que serve na sua igreja local, que já está ali inserido no contexto de igreja e que quer ter essa experiência, que entendeu em Deus de derramar algo para todas as vidas. Então, nosso alvo no camping não são artistas conhecidos, não são pessoas que já têm a sua carreira, são pessoas em quem Deus está ali despertando. E a gente acaba sendo esse canal, né, para abençoar, e foi muito incrível. Muito eu tive a especial. oportunidade de participar com vocês, né, no primeiro Revival, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque assim, foram ministros que, claro que os nossos sonhos ali foi tudo para a honra e glória do Senhor. Sim. Tudo que um cristão faz é para honrar o Senhor. Mas eu percebo que os sonhos também estavam, que os sonhos atrelados a isso, eles entraram com aquele mover, né, e saíram de lá mais encantados ainda com um projeto, algo que para muitos deles, né, era algo inacessível. Então, vale muito a pena, né? Vale muito a pena você que é ministro de louvor de sua igreja, que tem esse sonho de ter a sua música, a sua composição. Já está aberta as inscrições do Revival. E a equipe, eu também participo da equipe, eu amo isso. Mas a gente fica nos bastidores ajudando, assim, vocês. Fazendo acontecer, né? Porque o bastidor que faz acontecer. Mas é muito importante, eu tenho certeza que vocês vão sair de lá, assim, muito felizes mesmo. Se inscrevam, viu? Amém. Vamos lá. Tiago, fale do seu livro, porque você é multiforma, né? Você faz tudo. Graça sobre graça. Graça sobre graça, é isso aí. Eu fui inventar de acompanhar um tal de Paulo de Tarso, né? Assim, e eu me inspiro muito na vida do apóstolo Paulo, na forma como ele lidava com todas as oportunidades que ele tinha de anunciar o evangelho, de ser útil, né? De servir a pessoas. E para mim é sempre uma inspiração. E quando eu vou pensar em algum projeto, mais do que pensar no porquê fazer, eu penso no porquê não fazer, né? E isso me ajuda a ver que em Deus a gente pode realizar muitas coisas, a gente pode fazer muitas coisas, servir a Deus de multiformas e usar a nossa vida para serviço do reino, né? Assim, e aí o projeto do livro foi muito atípico. Assim, eu tinha começado um projeto. Não era esse tema. Antes do projeto musical, eu já estava trabalhando em algo e coloquei na geladeira. Falei, cara, não é o tempo, não tô isso. E esse ano, quando foi no mês de julho, eu estava participando de uma conferência e eu fui para essa conferência e lá o pastor estava ministrando algo sobre visões proféticas e ferramentas para o exercício do ministério. Ele falava um pouco sobre isso. Não necessariamente nessa ordem, mas a ministração dele levou por esse lado. E aí eu estava sentado no auditório e eu comecei a ter desejo de escrever. Eu falei, cara, eu acho que vai ser muito bom se eu escrever um livro. Sobre o que eu vou escrever? Poxa, sobre adoração, sobre aquilo que eu estou vivendo. E ali eu comecei, no meio da ministração, eu comecei a escrever o título, eu comecei a escrever os tópicos, eu comecei a escrever sobre tópicos, eu fui indo. E eu cheguei em casa e falei, amor, eu vou escrever um livro sobre adoração e tudo. E minha esposa tá lá, trabalhando um monte de coisa, ela também é outra. Ela também vem aqui, Débora Cosini, você vem aqui conversar com a gente sobre educação. E cheguei e falei, amor, vou escrever. Ela, tá bom. Eu literalmente me tranquei no estúdio e eu só descia para comer, fazer alguma coisa. Eu passei ali 6 dias full time escrevendo o livro. Eu falei, cara, algo que Deus me entregou. Eu falei, amém. Então vamos lá. Eu não acredito que o meu livro ele é uma máxima teológica ou nem meu objetivo com ele não é esgotar o tema. O tema do meu livro somos seus ministros. Fala sobre o sacerdócio de todo crente aplicado na vida do ministro de louvor e adoração. Só que o tema dele é muito sugestivo, né? Quando fala somos seus ministros, eu não falo de uma classe escolhida para ser o ministro como eram os sacerdotes do Antigo Testamento. Eu trago essa realidade para os princípios que todo crente precisa conhecer para que ele tenha, de fato, uma vida ministerial saudável, que podem ajudá-lo a conhecer melhor Jesus, possam ajudá-lo a entender melhor sobre princípios de adoração, princípios da vida cristã, sobre temas diversos ali dentro dessa construção.
E nasceu esse livro. Então, o livro, ele é como eu posso dizer, ele é um compêndio desse tempo de ministério, de tudo isso que eu tenho vivido ao longo desses 20 anos, né, de conversão, desses 13 de ministério pastoral, nessa caminhada. Eu entendi em Deus, nesse mover, de escrever sobre aquilo que eu tenho vivido nesse tempo. E esse livro, o meu objetivo com ele é trazer ferramentas para que o ministro de louvor, o ministro do altar, ele tenha conhecimento sobre a palavra de Deus acerca do exercício do seu ministério. Muitas vezes a gente reduz o serviço ministerial apenas a um ato, eu preciso servir, mas não só servir, mas entender por que a gente serve. Entender como Deus espera ser servido. E dentro da vida do serviço da igreja, entender como a nossa família se encaixa nisso. Então, eu tenho um capítulo que eu falo sobre o ministro e a família do ministro. Como você concilia a sua vida familiar, como você concilia a sua família com as demandas da igreja. Que massa. Existe ministro desconectado da família? Será que a família é um vilão no ministério? Será que filhos são um problema para a vida ministerial que vão te atrapalhar? Eu trago questões sobre palco ou altar, né? O termo altar é um termo do Antigo Testamento, refere ao altar de sacrifício, onde eram entregues ali os sacrifícios, né? E hoje a gente tem essa linguagem do altar ou do palco. E qual é a diferença hoje? Então, a gente vê um púlpito, talvez numa igreja um altar, uma plataforma que a gente pode chamar de altar, mas aquele não é mais o altar do Antigo Testamento. Na prática, ele é uma plataforma onde as pessoas estão ali para serem vistas de um local melhor. Só que dependendo do que sobe ali, aquilo se torna um altar. Sim. Não por ser um concreto, mas por aquilo que está sendo entregue ali, seja num momento de adoração, seja num momento de palavra. E o livro ele traz essa tônica, são ferramentas. Nós teremos o pré-lançamento, pré-estreia não, o pré-lançamento vai ser no Camp. Então, nós vamos ter ali algumas edições para os acampantes. Já tem data o Camp? Ele tem. O que vai ser 21, 22, 23 e 24. Serão 4 dias. Nós aumentamos um dia. Né? Imersão. A pessoa ir lá e só receber de Jesus, né? Ter experiência com Deus. E nós vamos fazer o pré-lançamento no Camp, porque o conteúdo do livro está ali um pouco atrelado com o conteúdo que nós vamos trabalhar no Camp. Então, tá uma coisa assim muito próxima da outra. E o lançamento oficial ele vai ser no ano que vem. Mas antes disso a gente vai falando algumas coisas. Certo. E aí, o livro é essa experiência. Eu acredito que ferramentas que Deus coloca nas nossas mãos, cabe a nós termos coragem para nos reinventar. Às vezes a gente é paralisado pelo senso crítico, né? Porque assim, a gente muitas vezes, fala né? assim, não, quem vai ler? O que vai ser? Será que vão gostar? Será que não? Será que não sei o quê? Muitas vezes. Isso é porque a gente já vê tanta coisa acontecendo e as pessoas criticam por criticar. A internet está aí, a internet é muito boa, mas também tem esse lado, né? Terrível. Que quando... É terrível. Quando o pessoal vai de 8 a 80, né? Vai de 8 a 80. Então, tem esse medo, esse receio, né? De ser limado, vamos dizer assim. Mas não, acho que quando a gente está assim, né, com o Senhor e Ele direciona, com o direcionamento do Senhor, acho que não tem... Uma pessoa, é isso que eu peço, uma pessoa que você alcance, Jesus alcance através de sua vida, através do seu trabalho, já é incrível. Certa vez eu ouvi um pastor ancião, né? O pastor ancião, ele tem normalmente ancião tem sempre um olhar diferente da vida, né, das circunstâncias. E sobre mensagem, ele estava falando um bate-papo sobre propósito, sempre gosta de fazer perguntas assim pontuais, porque esse povo que tem mais experiência tem muita sabedoria para derramar, né? Nós estávamos conversando sobre mensagem, ministério. Ele falou uma coisa simples, ele falou, quando Deus dá uma mensagem a alguém, ele já levantou alguém para ouvir antes da mensagem ser gerada. Perfeito. Então, isso para mim foi uma chave, né? Disruptivo, né? Algo que me fez perceber diferente. Valorizar mais aquilo que Deus coloca nas minhas mãos, porque existe alguém que vai ser tocado por aquela mensagem. Como esse podcast tá aqui. Então, você faz uma expectativa, mas vão ter pessoas que vão ouvir os episódios que serão tocadas por cada uma das pessoas que vão passar aqui. E é uma ferramenta, né? Que Deus já levantou pessoas para ouvir e para assistir. Amém. Vamos preparar outra pergunta, que a gente já vai. Como você conheceu? Como eu conheci Thiago Cozini, eu até respondi isso no Instagram. Eu creio que Deus realmente, como o pastor Jurandir vive falando, não foi ele, gente, que também vieram me perguntar isso. Não foi, essa frase não é dele, mas eu costumo falar que ele fala, porque ele fala com muita frequência.
né? Que Deus não une pessoas e sim Deus une propósitos, né? Da mesma forma que aconteceu com você, esse encontro com Misa, e aí depois, logo em seguida veio também a nossa família, a nossa família, né? Foi uma, eu creio verdadeiramente que isso é uma união de propósitos, Amém. né? Você teve o seu encontro com Jesus, ele te tirou de um lugar para te colocar no lugar que você está agora, exatamente para você fazer o que você está fazendo. Amém. E nós também. E em relação a isso, eu não falei no Instagram, mas o Papo Leve com Jesus, ele já era algo dentro do meu coração, foi fruto de muita oração, mas depois de uma conversa, uma simples conversa com Thiago Cosini, lá na Reina em Família, aquilo, eu falei assim, Thiago, eu tenho tanto receio de fazer algo e não dá muito certo, né? Porque sou tão nova na fé e eu quero muito crescer, porque Deus mudou tanto a minha vida para tantas coisas boas. Eu curto tanto, eu sempre, nós somos, eu e meu esposo, Deus Garcia, né? Nós gostamos muito de sair, de curtir, sempre curtimos muito. Mas você acredita que depois que a gente virou crente, a gente está curtindo mais? Porque a gente só vive na rua. Minha mãe fala assim, menina, como é que você consegue? Não sei, é Deus. Então, é uma vida maravilhosa, Amém. né? E eu acho que a gente morre. E foi depois que você falou assim, Sandra, faça. Faça, porque você está falando de Jesus. E eu creio que a gente precisa, você falando, eu creio que a gente tem que levar a palavra, porque está próximo de um avivamento aqui. O Salvador, eu creio que vai ser. Você teve esse chamado com Misa, e eu acho que sim. O Brasil precisa disso. O Brasil precisa que as pessoas se levantem mesmo com coragem. Há um tempo atrás eu dizia, poxa, ficar falando disso no Instagram, pode ser que aconteça, né? Alguém venha e... Enfim, mas eu creio que a gente precisa mesmo se levantar, porque se a gente não se levantar agora, as pessoas, quem tem isso dentro do coração e quer fazer isso, vai e faça. Vai ter gente que vai te ouvir, você vai tocar no coração de algumas pessoas, não é você, é Jesus que toca através da sua vida, né? E eu tenho recebido depois disso, poxa, um retorno maravilhoso, sabe? E a gente fala, é um projeto familiar, que a gente não tem patrocínio, né? Claro, tem irmãos que estão assim conosco, nos ajudando, com você é um deles, mas eu também acredito que o Papo Leve ele vai avançar. Mas vamos lá, peraí, calma que ainda tem uma pergunta aqui para você. Tiago, a vida da gente é feita de processos, né? Até chegar a uma maturidade, você vê que você tem 20 anos, depois que Jesus te chamou de volta. Você tem 20 anos, eu tenho 4 anos, né? Não vou falar a minha idade, não. Eu ia falar, não vou falar, não. Mas eu sou casada, tenho 30 anos de casamento. Já né? dá para chegar perto. Dá para chegar né? perto. Então, 30 anos, deve ter casado com uns 12, né? Cadê? E Deus sabe do tempo, né? E uma vez eu vi você também falando sobre isso, que Deus levanta pessoas em determinado tempo e a gente tem que saber usar, e ter discernimento e saber usar esse tempo. Mas, às vezes, a gente não sabe porque a gente não está preparado espiritualmente, a maturidade espiritual. Eu mesmo eu estava lendo um livro de Leandro Carnal. Ele é ateu, mas eu gosto de ler, né? Gosto de ver tudo. E ele fala sobre o processo de Adão e Eva. Não sei se você já ouviu falar. Já viu ele falando sobre isso? Não? É muito interessante. Porque quando Adão e Eva foram lá e comeram do fruto, né? Do conhecimento do bem e do mal, eles foram imediatamente comer o fruto. Eles não passaram pelo processo. E quando a gente não passa pelo processo, muitas vezes a gente tende a não dar certo. Tende a fazer coisa errada, que foi o que aconteceu, né? Eles foram lá imediatamente, comeram do fruto, ficaram curiosos, foram lá, comeram, não tiveram esse tempo de maturação. E aí, tudo que a gente já sabe que aconteceu, né? Sim. Então, trazendo para a nossa realidade isso, eu também creio que o processo de maturação, de maturidade espiritual, é muito importante para que grandes coisas possam, né, acontecer. No seu caso, você é um rapaz jovem ainda, né? Mas já passou por muita coisa, já teve muita experiência de vida, casado, e achei lindo quando você falou também outro dia que ninguém vai te ver sem a sua família, né? Isso faz parte de um processo de maturidade.
Mas você também está com Misa, que Misa é fora da curva um pouquinho em relação a isso, apesar da pouca idade, mas ele é bem maduro em relação a É tudo um isso. ancião É um de 20 ancião, é anos. de 20 anos, exatamente. Mas a gente sabe que a garotada, né, Aham. não tem esse mesmo os cristãos, mesmo aqueles que estão vivendo na igreja, 20 anos é muito jovem, Sim, sim. né? Então, o que é que você pode falar para essa turma? Porque, assim, eu, como mãe, eu me preocupo muito, né? Por isso que eu quero trazer a Débora aqui, porque a gente vai conversar sobre educação, mas eu me preocupo com esses jovens, porque aí fora tem muita coisa acontecendo e o apelo é grande para os jovens, né? O apelo é muito grande. Mas o que é que você pode falar para essa garotada que está aí começando a sua vida e que querem também, quem sabe, né, ser ministro de louvores, querem também servir no corpo do Senhor? Fala aí pra gente. Foi muita coisa, não foi? Mas vamos lá. Deixa eu pegar o fio aqui. Para mim, Tiago, tudo começa em conhecer Jesus. Se eu pudesse dar um conselho para... Vou dar um conselho para qualquer pessoa que está me ouvindo agora, né? Você que está me ouvindo, me assistindo aqui. O meu conselho é que você conheça Jesus. Perfeito. Quando nós olhamos o Evangelho, as cartas de Paulo, todas elas giravam em torno de algo chamado edificação dos santos, que é o amadurecimento. Então, Paulo, muitas vezes, ele falava sobre o processo de amadurecimento, sobre crescer, sobre edificar, sobre viver uma vida à altura do chamado. E hoje que nós vemos no mundo é terrível, só que isso não acontece só agora, né? Isso acontece de muito tempo, e para cada geração é um apelo diferente, é uma sedução diferente, cada época tem o seu vilão, né? Aquilo que predomina. Mas tudo isso, quando nós colocamos, comparando com Jesus, tudo isso perde o brilho. O jovem, ele não é muito adepto a conselho, né? Assim, porque o jovem, ele sabe tudo, afinal, ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe o que ele quer fazer, ele já tem um plano perfeito, né? O pai tá ali só para ajudar financeiramente a realizar o plano, que ele já sabe que vai dar certo, né? E a gente já foi jovenzinho, né? E a gente sabe que é isso, né? Mas o que muda na vida, o que pode mudar a vida de alguém? Religião não pode mudar, método não pode mudar. Mas quando a gente está diante de Jesus e conhece a pessoa de Jesus, entende o que Jesus fez por nós, o sacrifício de Jesus, a gente encontra algo que a gente não vai encontrar em lugar nenhum. E quando a gente encontra Jesus, algo acontece no nosso coração. A gente tem um contato com algo que muda o nosso interior. Então, o que eu diria hoje para um jovem que está começando a sua vida, que está na igreja: se preocupe em conhecer Jesus. Quando você conhece Jesus, você abre o seu coração para que Jesus trabalhe na sua vida. E aí Jesus, ele começa a ajustar e te levar no famoso processo. O processo, ele tem sempre dois lados, né? Ele tem um lado dolorido, Sim. porque ser tratado é muito difícil. Quando Deus quer nos dar algo, ele precisa nos ajustar, ele vai tratando o caráter, ele vai tratando postura, ele vai corrigindo muitas coisas. Mas quando essa correção ela é acompanhada de amor e revelação, a gente se sente amado apanhando, sabe? A gente é tratado, mas o nosso coração não se entristece. Então, o conselho que eu daria hoje para um jovem: cara, você não precisa de muita coisa, você precisa conhecer Jesus. Depois que você conhecer Jesus, você vai olhar o mundo de outra forma. Porque quando você conhece Jesus, Jesus começa a transformar. À medida em que nós nos aproximamos de Jesus, nós nos tornamos semelhantes a Ele, né? Então a gente vê hoje as pessoas tendo pessoas como referência, e a nossa geração é a geração do influencer, né? O que é o influencer na prática? É alguém que demonstra um estilo de vida que as pessoas estão ali olhando e falam: eu quero ser influenciado pelo estilo de vida que essa pessoa vive, e elas acabam falando igual, se vestindo igual, se comportando igual, né? E quando nós olhamos para Jesus, tendo Jesus como a nossa referência, a gente começa a ter a nossa forma de falar alterada, as nossas escolhas são alteradas, nosso caráter é alterado. Então eu acho que o jovem, eu já fui jovem e eu sei, eu já tive muitas crises. A minha grande preocupação na pós-conversão era: com quem que eu vou me casar? Eu fiquei 4 anos, não namorei ninguém, e eu ficava com medo, porque eu falava: eu não quero me envolver com ninguém para eu não desviar, eu quero namorar só a mulher que eu vou me casar, porque eu tinha muitas preocupações e algumas coisas roubavam muito a minha energia, até que eu entendi que tudo na minha vida poderia ser resolvido como consequência do meu relacionamento com Deus, onde Deus ia me preservar, onde Deus ia me tratar, porque a Bíblia fala o seguinte, Sandra, que o Senhor ele já preparou boas obras
para que nós andássemos por elas. Então, a gente acredita que quando Deus nos cria, Ele não nos cria sem um propósito, sem uma finalidade. Então, Deus já nos criou intencionalmente. Sim. Então, quando você abre a internet hoje, você pergunta, propósito. É um dos temas mais pesquisados na internet. Só que o propósito, ele tem a ver com a criação. Porque o propósito, ele é dado no momento da criação. Então, nenhum de nós foi criado sem propósito. Então, a nossa vida, a nossa realização, ela está em nos relacionar com Deus. Quando nós nos relacionamos com Jesus, conhecemos a sua palavra, conhecemos o coração de Jesus, nós somos tomados por ele, a nossa vida passa a ser transformada. E a gente começa a viver o que a Bíblia fala de novidade de vida, né? Que não é só uma vida longe do pecado ou longe da influência mundana, mas é uma vida que ela é nova porque é algo do céu, que foi preparado para nós, para que nós vivêssemos a vida que o Senhor planejou. Então, eu acho que o jovem não deve queimar etapa, né? Eu acho que ele não deve se preocupar demais com coisas muito distantes, mas eu também trago uma exortação. A nossa geração, assim, a geração que a gente vê hoje da juventude é uma geração muito fraca quando se diz respeito à pressão. E eu não estou falando dos aspectos psicológicos de bullying, depressão, coisas que são reais, que existem, que são problemas. Eu me refiro à perseverança de ser chamada a atenção e falar, não, cara, eu vou consertar e eu estou junto com você. Não, hoje as pessoas abrem mão de tudo por qualquer pressão. Se você fala assim, cara, lava meu carro aqui, vamos lá, se lavou errado, preciso que você corrija. Meu Deus, ele me humilhou porque eu lavei o carro dele, ele corrigiu. Então, um conselho que eu dou para o jovem hoje é seja resiliente. A hora da juventude não é a hora de estar certo, é a hora de ouvir e acertar. Porque estar certo é consequência do que a gente ouve e conserta. Então, o que eu diria para o jovem, abra mais os seus ouvidos, feche mais a sua boca, seja mais sensível à voz, não seja uma pessoa com coração duro, seja alguém ensinável. Quando você é alguém ensinável, você cria uma rota para você. É a rota da realização. Porque quando você é ensinável, você aprende aquilo que você precisa avançar. E assim, é um pano para manga, né? Pano para manga. Não, você já entrou até, inclusive, que eu ia te perguntar, assim, que muitos jovens se preocupam, qual é o meu chamado, né? E a Bíblia fala, guarda o teu coração, né? Porque dele precede todas as fontes da vida, não é isso? Mas, Raquel, como estão aí pedindo, pode falar, pode perguntar. É que você falou que o jovem, ele precisa chamar Jesus, essas coisas assim, só que, às vezes, o jovem não quer mudar, o jovem quer ficar como está. Aí eu vi aqui que todas as vezes que Jesus ia curar alguém, ele perguntava, quer ser curado? Mas tem pessoas que não querem ser curadas. O que você fala sobre isso? Bom, então, deixa eu replicar também. Foi um jovem que perguntou, né? Esse tema é muito bom, viu? Acho que depois a gente vai marcar outro só para falar desses jovens. Muitas vezes, a gente fala assim que o jovem, ele precisa mudar, precisa conhecer Jesus, né? Porque a partir do momento que conhece Jesus, todas as coisas podem ser mudadas. Mas, não só o jovem, eu vou só ampliar. O jovem, às vezes, como uma pessoa, não quer ser mudada. E na Bíblia, as passagens que a gente vê com Jesus, primeiro ele pergunta, o que é que você quer? O que é que você quer? Não foi isso? E você quer ser curado? Você quer ser curado? E aí as pessoas também podem falar assim, não quero ser curado. Então, o que é que você fala para essas pessoas que ainda não têm essa maturidade espiritual e falam, não quero ser curado, eu quero viver. E a gente, só para te dar um gancho aí, que eu faço um curso de neurociência, né? Então, existe muito da questão do vitimismo. Tem muitas pessoas que elas gostam de continuar no lugar que está, para poder estar sempre como vítima, ser sempre aquela questão da vítima. A parte fraca. A parte fraca, não, eu sou muito frágil, não, não tenho perna, não, enfim. Não que essas pessoas não precisam ser cuidadas. Elas precisam ser cuidadas. Mas tem muitas pessoas que se utilizam do vitimismo para continuar na mesma condição e não querer avançar. Agora a palavra com você. O cuidado desenvolve, né? E não aprisiona, né? O cuidado Vamos desenvolve. Lá. Sobre esse aspecto, eu tenho uma máxima comigo. Eu não posso querer mais do que você. Assim, tem coisas que a gente não tem um poder
natural de querer, a gente pode até querer mais do que a pessoa, mas a gente não tem como entuchar Jesus na Isso. cabeça das pessoas. Então, é muito comum, eu fui um desses jovens, eu fui um papelzinho, uma fotinha num livrinho de oração por alguns anos. Aham. A minha mãe, ela me convidava, ela orava por mim, eu passava a noite fora, eu chegava em casa em situação assim muito desafiadora, minha mãe estava lá no sofá com a Bíblia me esperando, Orando. ela chegou, vou dormir agora. E as lembranças que eu tenho dela, hoje ela já dorme no Senhor, fez 10 anos esse ano. E ela falou pra mim, por muito tempo você foi um papel, uma fotinha na minha Bíblia. Hoje você está servindo ao Senhor. E sobre isso, existem prisões espirituais. A Bíblia fala que o diabo ele cegou o entendimento. O que é cegar o entendimento? É te impedir de discernir aquilo que está diante de você. É como se algo tivesse diante de você, mas você não consegue perceber. Você vai entender muito claro a mudança que eu e você experimentamos quando nos convertemos. Sim. Que um dia a gente está de um jeito e de repente a gente começa a perder interesse por algumas coisas Exatamente. e começa a ter interesse por outras. Exatamente. Então, quando a gente lida com uma situação dessa, normalmente isso acontece mais de forma mais massiva num ambiente familiar, que é basicamente os pais querem que o filho vá para a igreja, o filho não vai, coisas desse tipo. Qual que é a ferramenta que ela é a mais eficaz e ela não pode ser impedida por aquele que não quer? É a oração. A Bíblia fala que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. Aquilo que a oração ela produz não é por causa da nossa justiça. Esse termo, a oração do justo, significa que é a oração daquele que é justificado. Então, em Cristo nós somos justificados, logo a nossa oração ela tem muito poder nos seus efeitos. Então, o que eu falaria para alguém me perguntasse, como é que eu lido com alguém que não quer ouvir de Jesus, que não quer conta com Deus, que tem resistência, que briga? Ame e ore, porque a oração ela é eficaz. A oração ela tem o Amém. poder de destruir cadeias espirituais, ela tem o poder de dissolver sofismas, que são crenças erradas, que são pressões erradas, e tudo isso são guerras espirituais. Agora, a oração ela tem o poder de não poder ser resistida. Então, eu posso te impedir de falar de Jesus para mim. Eu posso tapar os meus ouvidos, não te ouvir. Eu posso virar as costas, sair por aquela porta e não te ouvir. Mas eu não consigo impedir que você ore por mim. Então, quando eu vejo a juventude, alguém pergunta, cara, o que eu faço com o meu filho? Ame e ore. O que é amar? É deixar fazer o que quer? Não. Quem ama, corrige. Pontua, trata, cura, mas fala, eu faço isso porque eu te amo. E joelho. E vai orar, porque o poder de Deus opera. E aí a gente vê Deus transformando pessoas por conta, né? Disso. Isso é perfeito, porque mesmo a gente... Eu falo muito lá em casa, que, como você falou, a gente já nasce, Deus tem um propósito no nosso nascimento. Eu sei que o nosso tempo está curto, mas peraí. A gente já nasce com um propósito, já nos cria com uma finalidade, Amém. não é isso? E no decorrer da nossa vida, Deus também é tão maravilhoso conosco que Ele nos dá o livre-arbítrio. E no decorrer da nossa vida, a gente vai seguindo por caminhos que muitas vezes nos afastam do Senhor. E nos afastam de quê? Do nosso propósito, né? Mas vai chegar um momento que isso vai acontecer. Se não pela morte, infelizmente, né? Mas vai chegar um momento que isso vai acontecer. Então, eu falo lá em casa, gente, vamos ser sábios, vamos pedir ao Senhor sabedoria para que Ele volte a gente para o trilho, porque para a gente cumprir o nosso propósito, que é a melhor coisa. E viver nessa vida, né? Tem também o aleijado da Bíblia, que Jesus fala o quê? Pegue sua maca, pegue seu problema e venha comigo, e anda. E saia dessa situação que você está e vá. E o que é isso? Nada mais é do que amadurecer. É verdade. Amadurece, enfrenta, porque obstáculo todos nós vamos ter. Perfeito. Nós vamos passar por várias tribulações. E uma coisa que eu posso garantir a vocês, passar tribulação no Senhor é infinitamente melhor do que... Porque passar a tribulação nós vamos, do que passar sem Ele. Não é isso? Verdade. Então, todos os momentos da minha vida que eu passei, que eu clamei ao Senhor, quantas vezes eu pedi a Deus, eu não conseguia nem orar, era só Deus, 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 e a resposta veio, né, imediatamente. Tiago, infelizmente, nosso tempo acabou, a gente precisa marcar outro, que o bate-papo aqui está muito Eita. bom, Amém. não é isso? Mas antes da gente encerrar, você já falou... Eu quero, assim, te agradecer muito, né, por esse momento, esse tempo aqui contigo. Foi muito enriquecedor. Amém. Na verdade, você, assim, né, nos esclareceu muitas coisas. E também
deixou muita vontade. Eu tenho certeza que as perguntas, podem continuar fazendo perguntas no Instagram. Não deixem de seguir o Papo Leve também lá, Isso aí. né? E façam perguntas que eu vou passar para Tiago e Tiago também vai nos ajudar. Bom, nós temos, né, alguns parceiros, né, que aqui estão conosco. Pode trazer, venha, não tem problema não. Venha cá. Oh. Aqui é do nosso irmão, Amazuti. Olha que sacola mais linda, linda. É de Bruno e Ruth. Sim, sim. Eles têm uma fábrica de camisas, né? E também de lembranças. E aqui é uma lembrança para você. Nós temos também outros parceiros como a HC Veículos. Muito Tem obrigado. também a loja de Luan. Me lembre aí o nome da loja de Luan. A gente vai lembrar, eu vou falar. Vou colocar aqui também. Isso é uma lembrancinha para você, né? Atacado do Closet. E aí, para você, espero que você sempre lembre da gente com carinho, porque foi um momento muito especial. Você é uma pessoa muito especial para nós. A sua família faz parte da nossa família. Eu tenho certeza que também é. A gente não se vê muito, mas a gente está sempre querendo saber de vocês, a gente está sempre querendo estar com vocês, com Débora, ai, Sarinha. Quando eu vi aquele vídeo de Sarinha, é muito lindo. E eu quero te agradecer, e quero te pedir que Jesus te abençoe, sabe? Que os teus sonhos, assim, sejam todos eles alinhados com o Senhor e concretizados. Porque muito mais do que um sonho pessoal, eu sei que você está querendo alcançar vidas. E da mesma forma que você foi tirado de uma situação. Eita, que ele está emocionado. Eu choro, eu sou igual esse homem forte aqui, que daqui vocês não estão vendo, mas vira o braço ali, né? Ele também é igual a mim, chora. Mas eu tenho certeza que vocês vão alcançar. Vocês, o projeto de Misa essa semana me surpreendeu muito. Eu cheguei e falei assim, esse menino tem que dar certo. Porque ele é muito comprometido, vocês são muito comprometidos. Então, eu estou junto, quero estar junto sempre. Amém. Mas antes da gente encerrar, eu quero te pedir uma oração aqui para o Papo Leve, porque eu também quero, que eu tá chorando, gente. Deixa eu abrir. Vamos lá. É. Ó, gente. É. Eita, meu Deus, isso daqui vai para um lugar especial, viu? Olha que coisa, olha a frente. Ó, essa daqui. Essa aqui é para poucos, viu? Não fiquem com inveja. Então, se você quiser uma caneca como essa, é só entrar em contato aqui com o pessoal da Amazuti. Eles vão fazer uma tão linda quanto essa, só não vai ter minha foto, né? Muito obrigado, viu? Tá linda. E é isso, foi com muito carinho. O Bruno também, ele... Falei, Bruno, faz aí. A gente conversando, essa semana foi muito corrida, a gente está fazendo alguns estudos, né, em casa. E aí, quando foi ontem, eu falei com ele, quando eu cheguei em casa, já era quase meia-noite, ele fez, eu faço, fez questão de fazer. E é isso, é o corpo, né? Amém. A gente não trabalha sozinho, a gente está aqui para servir ao Senhor, mas o fantástico de viver uma vida com Jesus é exatamente essa, que a gente faz parte de um corpo. Amém. E cada um vai fazendo um pouquinho. O importante é a gente glorificar o nome de Jesus Cristo, que esse aqui é o principal objetivo. Amém. E trazer mais pessoas para cá também. Amém. A alegria é toda minha, assim, me sinto muito honrado, né? Momentos como esse são momentos que estão na agenda de Deus, né? É verdade. Deus, ele conecta. Eu fico muito honrado de poder participar da sua história, aquilo que Deus tem feito na sua casa, na sua família. Amém. E eu creio que esse é o começo de muitas coisas que virão, né? Amém. Assim, eu quero orar, sim, com muita alegria, muito feliz por esse dia. Senhor, obrigado, porque o Senhor é o Deus que tem planos a nosso respeito, o Senhor tem projetos, o Senhor tem propósitos, Pai. Aquilo que vivemos nada mais são do que projetos que o Senhor nos entrega, derrama nos nossos corações, faz queimar, e o Senhor nos dá graça para realizar, Pai. Obrigado porque estar aqui é um milagre, Pai. Estar aqui é uma manifestação do seu amor na vida de Sandra, de Garcia, de Léo, de toda essa família, Pai. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui sentado nessa mesa, Pai, compartilhando do Senhor. Eu quero declarar favor sobre esse projeto, eu quero declarar portas abertas, eu quero declarar estratégias do céu, eu quero declarar que aquilo que está sendo feito aqui será uma ferramenta poderosa para tocar pessoas. Quero declarar que em nome de Jesus nós ouviremos testemunhos de pessoas que foram tocadas pelo Senhor através daquilo que está sendo feito aqui nesse local, Pai. Eu quero abençoar a vida de Sandra, a sua família,
família, Amém, abençoar Senhor. esse projeto, Amém, Pai, amém. declarando o favor de Deus, Pai. Amém. Eu creio, Senhor, que é o seu favor que abre portas, que torna o processo leve, é o seu favor que estabelece o milagre, é o seu favor que abre caminhos, porque é graça sobre graça, Senhor. Amém. Nós declaramos e pela fé, em nome de Jesus, nós já recebemos e vemos a realização de cada um dos milagres, de cada manifestação do seu favor, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Amém. Então, gente, estamos encerrando mais um Papo Leve com Jesus. Obrigada por estar conosco até agora. Eu te espero semana que vem. E Jesus abençoe sua vida, lhe dê assim muitas bênçãos. Derrame na sua vida muitas bênçãos. Que assim seja. Amém. Um beijo, fica com Deus.